Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gênesis capítulo 37, sonhos de José. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai, e ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai preferia a eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhes: ouvi o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quererias, porventura, reinar sobre nós e tornar-te nosso Senhor? E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho, que contou a seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e 11 estrelas prostraram-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e aos seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa? Disse-lhe ele, este sonho que tiveste. Viremos, acaso, eu, tua mãe e teus irmãos, a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, vê se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traz-me notícias deles. Enviou do vale de Hebron, e José foi a Siquém. Um homem encontrou-o vagando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Diz-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: partiram daqui, e ouvi-os dizer: vamos para Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como o haviam de matar, e disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou, e então veremos o que lhe aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo-os, porém, Rubem quis levá-lo de suas mãos, livrá-lo de suas mãos. Não lhes tiremos a vida, disse ele. Não derrameis sangue, jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis vossa mão contra ele, pois Rubem pensava livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. José vendido por seus irmãos. Quando José se aproximou de seus irmãos, eles os despojaram de sua túnica, aquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram numa cisterna velha que não tinha água. E, sentando-se para comer, eis que, levantando os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo, de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que nos aproveita matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendemo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram, e quando passaram os negociantes medianitas, tiraram José da cisterna e venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Rubem voltou à cisterna, e eis que José já não estava ali. Rasgou então suas vestes e voltou para junto de seus irmãos. O menino desapareceu, disse ele, e eu para onde irei? Tomaram então a túnica de José, mataram o cabrito e mergulharam no sangue, e mandaram-na levar ao seu pai com esta mensagem: eis o que encontramos, vê se não é porventura a túnica do teu filho. Jacó reconheceu e exclamou: é a túnica do meu filho, uma fera o devorou. José foi estraçalhado e, rasgando as vestes, cobriu-se de um saco e chorou seu filho por muito tempo. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele não aceitou nenhuma condolência, e chorando disse ele: que descerei para junto do meu filho na habitação dos mortos. Foi assim que o seu pai o chorou.
Os medianitas venderam-no a Potifar no Egito, eunuco do faraó e chefe da guarda. Judá e Tamar, Gênesis capítulo 38. Naquele tempo, Judá, apartando-se dos seus irmãos, foi para a casa de um homem de Odolã chamado Ira. Judá viu ali a filha de um cananeu de nome Sué e desposou-a, unindo-se a ela. Ela concebeu, deu à luz um filho, ao qual chamou Er. Concebeu novamente e deu ao mundo um filho, e deu-lhe o nome de Onã. E teve ainda um filho que chamou Sela. Judá estava em Casibe na ocasião desse nascimento. Judá escolheu para esse o primogênito uma mulher chamada Tamar. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o feriu de morte. Então Judá disse a Onã: Vai, toma a mulher de teu irmão, cumpre teu dever de levirato e suscita uma posteridade a teu irmão. Mas Onã, que sabia que essa posteridade não seria dele, maculava-se por terra cada vez que se unia à mulher de seu irmão para não dar a ela posteridade. Seu comportamento desagradou ao Senhor, que o feriu de morte também. Judá disse a Tamar, sua nora: Conserva-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Sela se torne adulto. Não é bom, pensava ele, que também ele morra como seus irmãos. E Tamar voltou a habitar na casa paterna. Muito tempo depois, morreu a filha de Sué, mulher de Judá. Passando o luto, subiu Judá a Tamar para a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas com seu amigo Ira, o Odolamita. E foi noticiado a Tamar: Eis que o seu sogro sobe a Tâmina para a tosquia de suas ovelhas. Depois ela, então, os seus vestidos de viúva, cobriu-se de um véu e, assim, disfarçada, assentou-se à entrada de Enaim, que se encontrava no caminho de Tâmina, pois via que Sela tinha crescido e não lhe tinha dado por mulher. Judá, vendo-a, julgou-a tratar-se de uma prostituta, porque tinha o rosto coberto, e, chegando-se a ela no caminho, disse: Queres juntar-te comigo? Ignorava ele que se tratava de sua nora. Ela respondeu: O que me darás para juntar-te contigo? Mandarei a ti um cabrito do meu rebanho. Está bem, mas dá-me então um penhor, até que o tenhas enviado. Que penhor queres que eu te dê? Teu anel, teu cordão e o bastão que tens na mão. Ele os entregou. Em seguida aproximou-se dela e ela concebeu. E levantando-se, partiu, tirou o seu véu e retomou seus vestidos de viúva. E Judá mandou-lhe o cabrito por seu amigo, o Odomita, para retirar o penhor das mãos daquela mulher. Mas ele, não a encontrando, perguntou aos habitantes do lugar: Onde está aquela prostituta que estava em Enaim, à beira do caminho? Responderam: Não há prostituta nesse lugar. Ele voltou para junto de Judá, não a encontrei, disse ele, e os moradores daquele lugar disseram que não havia nenhuma prostituta ali. Guarde ela o meu penhor, respondeu Judá, não nos tornemos ridículos. Eu mandei o cabrito, tu, porém, não a encontraste. Mas, ou menos 3 meses depois, vieram dizer a Judá: Tamar, tua nora, conduziu-se mal, vê-se que está grávida. Judá respondeu: Tirai-a para fora, que ela seja queimada. E, enquanto era conduzida, ela mandou dizer ao seu sogro: Concebido o homem a quem pertence isto. Examine bem. Ajuntou ela de quem são este anel, este cordão e este bastão. Judá reconheceu-os e exclamou: Ela é mais justa do que eu, pois que não a dei ao meu filho Sela, e não a conheceu mais. E, na ocasião de dar à luz, eis que ela trazia 2 gêmeos em seu ventre. No parto, saindo a mão, a parteira tomou-a e atou nela um fio vermelho, dizendo: Este é o que saiu primeiro. Mas, como se retirasse a mão, saiu o seu irmão. Que brecha fizeste? Exclamou a parteira. Que a brecha esteja sobre ti. E chamou-lhe Farés. Em seguida veio o seu irmão com o fio vermelho atado na mão. Deu-lhe o nome de Zara. José, mordomo de Potifar. Gênesis capítulo 39. José foi conduzido ao Egito e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou aos ismaelitas que o levavam. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa de seu senhor, o egípcio. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia de seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo-o
a testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens, desde o momento em que José tomou o governo de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor desceu sobre tudo que lhe pertencia, na casa como nos campos. Ele entregou todos os seus negócios a José, sem mais se preocupar com coisa alguma, exceto que se alimentava. Ora, José era belo de corpo e de rosto. José na prisão. E aconteceu, depois de tudo, que a mulher de seu senhor lançou seus olhos em José e disse-lhe: Dorme comigo. Mas ele recusou. Meu senhor, disse-lhe ele, não me pede conta alguma do que se faz na casa, e confiou-me todos os seus bens. Não há maior do que eu nesta casa. Ele nada me interdisse, exceto tu, que és sua mulher. Como poderia eu cometer um tão grande crime e pecar contra Deus? Em vão se esforçava ela todos os dias, falando a José. Ele não consentia em dormir com ela e unir-se a ela. Certo dia, tendo ele entrado na casa para fazer seus serviços, e não se encontrando ali ninguém na casa, ela segurou-o pelo manto, dizendo: Dorme comigo. Mas José, largando-lhe o manto nas mãos, fugiu. Vendo a mulher que ele lhe tinha deixado o manto nas mãos e fugido, chamou a gente de sua casa e disse-lhe: Vede, trouxeram-nos este hebreu para casa a fim de que ele abuse de nós. Este homem veio me procurar para dormir comigo, mas eu gritei. E vendo que eu me punha a gritar, deixou seu manto ao meu lado e fugiu. E guardou junto de si as vestes de José até a volta de seu senhor, e fez-lhe a mesma narrativa. O escravo hebreu, disse ela, que nos trouxeste, veio à minha procura para abusar de mim, mas, pondo-me a gritar, deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso, sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu, lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. José foi encarcerado. O Senhor estava com ele, mostrou-lhe sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Este confiou a José todos os presos que ali se encontravam, e nada se fazia sem sua ordem. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que fazia José, porque o Senhor estava com ele e fazia ele prosperar tudo o que empreendia. Palavra do Senhor, graças a Deus.